A apometria é uma técnica que foi cunhada e que foi decodificada pelo Dr. José Lacerda na década de 60. Leva esse nome porque, a princípio, ela foi tratada, né, por um outro médico pesquisador como algo parecido com a hipnoterapia, né? E aí, com os estudos do Dr. José Lacerda, ele percebeu que não era a mesma coisa, e aí virou apometria, que é exatamente a junção de duas palavras, né, que em grego significa apometria, né? Além da medida, né? O que é além da medida? Além da medida do corpo físico, né? E aí ele foi decodificando coisas que já estavam disponíveis no mundo das ideias, né? Como eu disse, que Jesus já fazia, já aplicava, que várias correntes espiritualistas e ocultistas já praticavam, né? A teosofia, os maçons, os Rosa-Cruzes e tantos outros já faz uso dessa técnica há milênios. Os egípcios usavam, né, toda essa técnica, né? Tóticos, era o templo de Tote, ele fez todo o trabalho ali com seus discípulos, né, usando a técnica da apometria baseada nas 7 leis herméticas. E aí o Dr. José Lacerda, na década de 60, decodifica isso como um tratamento, porque ele foi intuído espiritualmente, ele trabalhava numa casa espírita, ele foi intuído a desdobrar a própria esposa para uma cirurgia espiritual. O que é o desdobramento, né? O desdobramento é exatamente além da medida do corpo físico, ou seja, nós, né, nós não somos essa carne, né, essa matéria. Nós somos para além disso, né? Nós somos um invólucro, né, um escafandro que nos mantém mergulhados aqui nesse oceano, né? Esse oceano que a gente está na pesquisa das nossas informações. Mas nós temos as outras partes, né? Nós temos o corpo búdico, o átmico, o mental superior, o mental inferior, o astral, que não são corpos, são sutilezas da nossa própria vida. Olha a pessoa querendo falar com a mão, já atropela tudo. Então, nós somos para além desse corpo físico, né? E o espírito é o que anima esse corpo físico, né? E anima de que forma? Com esses vários estágios, né, do nosso corpo astral, mental, enfim. Então ele foi intuído a desdobrar, né, a mulher dele, ou seja, fazer com que a parte astral, astralina, que é uma cópia, uma xerox, né, do nosso físico, num plano sutil de 4ª dimensão, chamado plano astral, para que eles espiritualmente pudessem cirurgiá-la ali. Diferente da métrica que sempre era usada, de você estar dentro de um lugar sendo cirurgiado pelos espíritos, nos moldes, por exemplo, como o Arigó fazia, né, intuído pelo Dr. Fritz, que é a pessoa chegar e ter a manipulação ali mesmo, né, cirúrgica. Então, desdobrando, eu trato o corpo astral, como é uma cópia xerox, e é onde nascem as emoções, os problemas que adoecem o campo físico. Eu cirurgio lá e aqui a pessoa já está sendo atendida no campo físico, mental, enfim, aqui, sem precisar de nenhuma outra intervenção mais profunda. Então, ele decodificou isso e chamou isso de leis, né, as 13 leis da apometria, que não são leis como algo determinante ou determinista, mas é uma organização do pensamento para realizar a atividade apométrica. E sistêmica vem daquilo que se entende por o nosso sistema que nos faz estarmos aqui neste mundo, neste planeta, nessa hora, nesse lugar. Ou seja, nós somos um intrincado de sistema. Do micro para o macro, né, é como imaginar o nosso cérebro, né, as nossas conexões neurais. As nossas conexões neurais fazem sinapses, isso faz com que o nosso organismo funcione, né? Então, essa sinapse diz para eu produzir hormônio XPTO, fala para eu me alimentar, fala que eu estou com isso, aquilo, enfim, são sinapses. Me traz inteligência, cognição. Essa sinapse, ela acontece em larga escala. Nós agora estamos fazendo sinapse. Vocês estão fazendo sinapse comigo, com a bancada aqui. Essa sinapse é esse enteamento, essa rede, esse sistema
que compõem, né, as geometrias sagradas, a flor da vida, etc, etc, da onde tudo teve origem. E esse sistema, né, é o que está precisando ser tratado. Porque se eu continuo na matéria e os meus sentimentos e emoções estão me trazendo de volta para eu solucioná-los, que é essa métrica evolutiva, né, de eu fazer aquela, né, curva, né, de eu ascender ao eu superior, o que é que está me mantendo aqui? Emoções e sentimentos. Esses sentimentos nascem do quê? Das relações dos nossos sistemas. E que sistemas são esses? As relações com as quais a gente se ligou no longo da vida, que não é essa, é enorme, né? Uma caminhada aí que a gente já está vindo há tantos séculos, com aquilo que a gente pode chamar de nossos parentes, familiares, as relações com as quais a gente formou um sistema. E aí, qual é a nossa missão? Ser disruptivo, curar a nós, porque a hora que eu me curo, eu faço um tratamento sistêmico em toda essa minha enteiamento, né? Esse meu emaranhado de família. E como André Luiz mesmo explicou, né? Aonde você cura sentimentos e emoções. Né? Aí, né, o velho jargão, você matou seu pai na outra encarnação. Só que na outra encarnação ele não era seu pai, ele era uma pessoa que vocês eram inimigos, blá, blá, blá. Nessa vocês veem pai e filho. Como não amar um pai, por pior que ele seja? O amor nasce aí. E aí você começa um processo de cura. E quando você toma consciência disso, isso vai, então, modificando esse sistema, fazendo com que ele, disrupção, com que ele comece a fluir novamente como uma roda girando em perfeita sintonia com o cosmos. Que é essa a ideia, né, da flor da vida, da árvore da vida. Que não tenham mais os dentes que estão ali atrapalhando a roda girar. Né, para a gente ir, inclusive, para a próxima ronda. Então, o Dr. Lacerda fez essa leitura, decodificou a apometria. O Bert Hellinger decodificou essa lógica, né, em sistemas. Tudo isso já existia antes, eles são decodificadores. Eles não são inventores, a gente não inventa o que já existe. A gente transforma o processo em disrupção. E aí a Andrea veio e pegou essas duas coisas e fez um novo processo disruptivo. Juntei o conhecimento da apometria com o conhecimento sistêmico e criei um método que incorpora essas duas ideias, né, esses dois conhecimentos num único lugar e trabalho fazendo isso, né, trazendo tratamento para o nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual. Nós podemos tratar diversas questões na apometria, mas basicamente todas elas se referem a uma única coisa, sentimentos. Porque se você está com depressão, você não está com ela, né? Porque parece que ela vira sua, né? Minha amiga depressão, minha amiga ansiedade, né? Você desenvolveu essa síndrome, esse sintoma, esse nome a partir de sentimentos, que provavelmente você ainda não conseguiu lidar com eles. Provavelmente sequer você consegue encarar, né, a origem, a causa deles, né? Então você está só tratando o efeito. Problemas no corpo físico, essas doenças, por exemplo, autoimunes, que você não tem um diagnóstico fechado pela medicina, né? Você vai fazendo tratamentos paliativos para amenizar o efeito. Mas qual é a causa raiz? Por que uma pessoa sofre de fibromialgia, psoríase, urticárias, que não tem uma causa que você identifica? A pessoa tem ali problemas mesmo com uma mediunidade muito ostensiva e tem dificuldade de compreender essa mediunidade. A pessoa sofre com alguém, um parente com esquizofrenia, que a gente sabe que é uma dificuldade. Você pode fazer tratamentos para melhorar a qualidade de vida, né? Porque quando já está instalado, você reprogramar é mais difícil, mas você traz qualidade de vida para essa pessoa. As pessoas com problemas emocionais mesmo, aí não consigo ter um relacionamento, eu tenho problemas financeiros, nada na minha vida dá certo, eu tenho dificuldade com uma carreira, enfim, porque hoje as dores são essas. Se você olhar, a maioria das queixas, até quem está ou com depressão, com ansiedade, aonde que está a queixa? É o medo do futuro, porque eu não sei o que vai acontecer, em especial sobre questões de ordem de carreira, financeiro, né, o que vai ser, medo de morrer, né?
Ou a depressão, aquele apego com a dor do passado, que você está com culpa, ou com vergonha, ou com falta de perdão, e aí isso te aprisiona nesses sentimentos. Então, esses sentimentos é o que a gente trata na apometria. E é muito eficiente, porque, como eu disse, eu sou uma pesquisadora da alma. O que a gente faz no trabalho, no método que a gente utiliza? A gente desdobra o paciente com aquela queixa que ele traz, a gente vai desdobrar e vai investigar a origem. E vamos lá no cerne, que às vezes pode ter sido desencadeado aqui, num trauma, na criança, na infância, mas a causa raiz não foi aqui, foi antes e antes e antes. E aí a gente vai até chegar nesse lugar onde você está repetindo esse padrão, por isso você está encarnado de novo, né? Para a gente trazer uma consciência pro aglomerado dessa vida, aglomerado espiritual, que são suas muitas almas anteriores, almas egos que eu chamo, para Carl Jung, sombras, essas suas sombras, né? Você começa a ouvir a você mesmo, e ao ouvir você mesmo, o olho do observador, você muda o ponto, você tem um salto quântico, né? Você passa a olhar para o problema de uma forma diferente. Nada aqui fora mudou, mas você mudou aqui dentro. Ao mudar aqui dentro, tudo aqui fora muda. Então, a apometria ela é baseada, basicamente, né, nos comandos de estalar dedo ou palmas. Às vezes nem precisa, dependendo do operador, quando ele já está né, com uma força mental bastante preparado, ele consegue, só com a mente mesmo, criar campos de proteção e fazer o desdobramento do paciente. E aí, o que é esse tal desdobramento? Né? A pessoa está na sua frente, ela deu a permissão para esse trabalho, porque você não sai desdobrando. Tô passando na rua, vê alguém, vou desdobrar aquele camarada lá. Não, né? Você tem que entrar na frequência com essa pessoa. O que em PNL se chamaria de rapport. Você tem que ter um rapport com a pessoa e um motivo, né? E aí você tem os comandos, né, que vão de 1 a 7, de 1 a 10, aí cada um vai fazer, né, tem uma maneira. E esses comandos que a gente, inclusive, fala, né, 1, 2, 3, com aquela ideia, ele vai dar um comando de desdobrar. A hora que eu dou esse comando e dou os estalos, como isso aqui movimenta muita energia, e energia atômica, que a gente chama, principalmente no plano astral, você faz um deslocamento, ou seja, né, um afastamento do corpo físico, que é quase a viagem astral, mas sem estar dormindo. Você está acordado, consciente, mas você sente como se o seu corpo desse uma inflada. Né? Uma sensação assim de que você deu uma inflada, e é gostosinho, né? Eu falo que é o gostosinho da apometria. E a hora que a gente faz isso, o operador, ele tanto pode fazer isso sozinho, lendo, né, o histórico daquele paciente a partir do que ele começa a ver dentro do plano astral, ali naquele desdobramento, como com outro terapeuta junto, onde a gente faz a captação psíquica. Aí a gente traz para a incorporação o aglomerado, né, que está doente naquela pessoa tratada, né, uma alma antiga dela que precisa catarsear o sentimento e a emoção. Às vezes, né, uma subpersonalidade que está brava pra caramba com aquele camarada, né, a pessoa está lá casada reclamando, nossa, a gente briga demais, e né, não era assim, de repente a coisa está insuportável. Aí você, dando um exemplo, né, isso acontece sempre, eu tenho muitos casos assim, quando você desdobra e traz para a incorporação aquela personalidade da pessoa que está ali adoecida, né, com esse problema do relacionamento, por exemplo, não raro, aquela alma tá brava pra caramba, porque que eu estou morando, não só morando, tô dormindo na mesma cama, com aquele cara que é o meu pior inimigo. E aí isso gera um desconforto, e provavelmente essa alma foi despertada por algum tipo de evento presente que fez ela se recordar, e aí vira aquele ataque que essa alma antiga começa a provocar o outro para brigar mesmo, porque ela quer romper de novo, ela quer repetir aquele padrão. E aí a gente deixa essa alma catarsear, que a gente chama, dizer o sentimento que está ali. E vamos tratando ela com a apometria, que são outros comandos que a gente dá, te leva para o passado, são as leis, né? Levar para o passado, trazer para o presente, mostrar quais foram as relações intrincadas nesse sistema que fez com que vocês voltassem juntos hoje nessa condição, que vocês estão curando. E ao se ver fora de você numa outra pessoa, né, trazendo essa dor, você sente
percebe como você está desdobrado, esse tratamento acontece, fora a equipe espiritual, que também vai fazer um tratamento ali energético.